Pensar numa política pública é tu pensar numa política pública para vários eixos diferentes, né, e para toda a população. Então, a população, quando a gente está falando de educação financeira nas escolas, a gente está pegando as crianças, está começando a abrir esse diálogo com as crianças falando sobre educação financeira, porém não formamos professores, né, não formamos professores e ainda não temos educadores suficientes que deem conta para orientar essas pessoas a trabalharem com a educação financeira. Quando eu estou falando, por exemplo, dos aposentados, né, a gente está falando de pessoas que estão acessando a aposentadoria agora e estão vivenciando o endividamento, com várias instituições financeiras. Então, falar sobre uma política pública no Brasil é a gente pensar em incentivo em vários outros níveis e colocar, por exemplo, a educação financeira dentro até do próprio SUS, porque saúde financeira tem que ser um dos vieses, né, trabalhados dentro do SUS, porque isso faz parte da saúde. Isso reflete diretamente na saúde física, na saúde mental das pessoas. E quando a gente está falando o sistema único de saúde, eu preciso pensar sobre isso, né, porque muitas vezes eu tô aten as pessoas estão atendendo lá idosos que estão com pressão alta, estão sentindo e as pessoas não sabem a origem do problema, a gente está dando só remédio. A gente não tem uma campanha para falar fazer uma roda de conversa no posto falando sobre saúde financeira, né, sobre o que que as pessoas estão passando. Então, pensar uma política pública é pensar que ela vai ser distribuída em vários setores, na educação, na saúde, na geração de emprego e renda, né. A gente tem agora o programa Desenrola Brasil. Eu falei: "Olha, o programa é ótimo, é importante, né, porém ele tem várias outras problemáticas, né, porque a partir do momento que tu tira o nome das pessoas, elas deixam de estar negativadas, a dívida não somem. E o que que o programa muitas vezes as pessoas estavam entendendo, que a dívida delas estavam quitada. E quando você faz uma política de renegociações de dívida sem falar de educação financeira, você vai acabar propiciando que essa informação desencontrada seja disseminada, como muitas manchetes estavam falando. "Ah, as pessoas com dívida até R$ 100 vão ter suas dívidas quitadas", usando a palavra quitada. Então o que que significa quitação de dívida? As pessoas não sabem, elas não entendem. Então, o processo de construir isso dentro da estrutura, né, social, precisa ser pensada em todas as políticas que a gente vai construindo, na política de negociação de dívidas, na política de desenvolvimento, de pessoas empreendedoras no Brasil. Então, a gente fala sobre acesso ao crédito para microempreendedores, né. Para além de disponibilizar acesso ao crédito, eu preciso disponibilizar políticas de educação financeira para orientar essas pessoas em como utilizarem esses recursos de forma adequada. Eu preciso ensinar as minhas crianças, eu preciso ensinar os educadores, os professores, eu preciso trabalhar no Sistema Único de Saúde, falando coletivamente sobre o acesso à saúde financeira e sobre o como que isso reflete, quais são os impactos na sua vida como um todo. Então, trazer a educação financeira nesse nível é desconstruir que ela precisa ser pensada só no eixo das finanças, né, e a gente traz a educação financeira para todos os campos. Eu sou sócia de um espaço, né, que chama Espaço Interdisciplinar Estrela Preta. Eu tenho mais 2 sócias que são psicólogas. Lá no IEP, por exemplo, a gente vive trocando, falando sobre saúde mental e finanças. E as pessoas ficam assim: "Tá, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra, né?" Em sua maioria, porque isso também é um ponto que vem muito para dentro da terapia, né, e as pessoas acabam quando chega no quesito dinheiro, elas fogem. Só que isso tá refletido. Eu já atendi pessoas que chegavam e dizendo: "Eu comprei e eu não sabia por que que eu estava comprando", mas era uma sensação, de ausência, de falta. Eu falei assim: "Tinha algum outro sentimento por volta". Eu falei assim: "Você faz terapia?" A pessoa e aí a terapia é cara, a terapia aí teoricamente as pessoas dizem: "Ah, a terapia é cara, a terapia é inacessível". Quanto de consumo, né, que está saindo desse para compensar e não num processo de autocuidado e de cuidado com essa saúde mental. Por isso que pensar essa saúde financeira dentro do Sistema Único de Saúde faz com que a gente tenha campanhas coletivas e mais organizadas, engajadas, né, conectando todas as nossas áreas e falando que isso precisa ser um assunto aberto a todas as pessoas, e não só a um doutor de finanças lá engravatado dizendo que: "Ah, isso é educação financeira ou isso não é".